Boa tarde, boa tarde. Shalom, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa tarde chuvosa aqui em Brasília. Como é que tá aí? Aqui tá chuva desde madrugada, parou, deu um sol e agora voltou a chuva. Glória a Deus, nós amamos a chuva porque ela nos lembra dos bens que vêm do céu, amém? Shalom, pastora Nilza, Daniela, pastora Sandra, minha preciosa convidada dessa tarde. Shalom a todas. Que bom tê-las aqui. É um precioso presente do céu estarmos aqui. Eu estava aqui adorando ao Senhor, me preparando para essa live e me deparei com uma canção muito linda que celebra essa Páscoa. Uma canção que se chama Tetelestai. E, meu Deus, como essa música nos dá identidade, como essa música nos reveste das verdades que Deus tem para nós. Meu desejo aqui, antes de começar essa live, é te lembrar que existe uma Páscoa para você viver nesses dias. Existe uma morte e uma ressurreição para a sua vida nesse tempo. Jesus morreu e ressuscitou para nos ensinar esse caminho de morte que nós íamos ter que passar também. Em muitos lugares da minha vida eu ainda preciso morrer para que Ele ressuscite em mim. E eu quero convidar você a não só passar por essa Páscoa, mas para viver uma Páscoa na sua vida. Uma Páscoa que vai te fazer morrer para muitas coisas e ressuscitar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Sou muito grata ao Senhor por essa tarde. Quero aqui já convidar a minha convidada ali. Convite, tá? Esperando você aceitar. Sim, ele vive e ele reina. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu já chegou aqui. Shalom, minha linda. Eu não estou te vendo. Às vezes acontece isso, né? No ao vivo. Mas na gravação fica tudo ok. Tá bom? Não tem problema não. Eu tô te vendo. Vocês estão Que vendo a bom. gente? Só confirme aí se tá todo mundo vendo. Vê todo mundo vendo. Isso, Depois. confirma aqui para nós, porque é diferente entrar sem estar vendo a colega do lado de lá, a irmãzinha de lá. Tô aqui, pode ter certeza. Tô te vendo, tá bom? Né? Beijo, Dá a impressão pastor. que está sozinha. Que ótimo, pastora Nilza está vendo as duas. Bom, Isso então é bom. tá Que tudo certo. O Instagram faz interessante essas isso. coisas com a Eu gente. nunca vivi isso. Já é a segunda vez que acontece, mas lá na gravação, né? Em nome de Jesus vai dar certo, fica nós duas lá, tá bom? Que ótimo. Então, Que ótimo. antes de mais nada, eu quero agradecer, né, pastora, pela sua disponibilidade, pelo seu sim, né, em Amém. estar aqui conosco nessa tarde, dizer que é uma honra muito, muito grande para mim, que você tem sido, para mim, um canal de vida, né, de ânimo, de força, e obrigada por ser essa pessoa que se permitiu não viver só para você, viu? Te amo muito e quero sim ouvir tudo que Deus preparou para nós nessa tarde, tá bom? E vamos orar aqui antes de começar, para eu passar para você. Que ótimo ouvir tudo isso, uma bênção. Amém. Vamos orar. Pai querido, nessa tarde tão graciosa que o Senhor nos dá, na tua presença, porque como filhos de Deus nós sabemos que não temos como sair dela, estamos nela, vivemos nela, funcionamos nessa presença. Queremos estar nesse momento funcionando nela em favor de outras pessoas, ó Pai, trazendo aquilo que o teu coração anseia, porque o Senhor precisa de cada um de nós, sim. Apesar de nós não termos em nossas capacidades, ó Deus, suficientes, o Senhor vem e entra nas nossas fragilidades, nos faz fortes, ó Deus, em Ti. Que nesta tarde nós possamos ouvir do que o Senhor tem derramado de um maná precioso que é para esses dias. Nós queremos comer dele, Senhor. Vem sobre a vida da pastora Sandra, sobre a sua casa, sobre toda a tua geração. Que ela seja, Senhor, recompensada pelas verdades que o Senhor permitiu sair da sua boca nessa tarde.
que o Senhor possa, Jesus, usá-la de uma forma poderosa em nossas vidas. Nós te amamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor trouxe, que nós acessamos na eternidade nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meninas, vocês estão na minha página, vocês me conhecem, sabem quem eu sou. Sou Maristela, sou mentora, sou pastora, trabalho com mulheres, trabalho com famílias, né? Porque eu sou uma família restaurada, então o Senhor tem feito isso por mim, e eu não posso me calar diante disso, mas hoje eu não estou aqui para falar de mim só, eu quero a pastora Sandra se apresente a nós aqui, muitos já devem conhecê-la, mas é um prazer imenso poder apresentá-la a outras irmãs aqui hoje. Amém. Amém. Tá me ouvindo, Maristela? Não tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Pode falar. Agora Ah, você se apresenta para tá. nós. Ótimo, ótimo. Eu quero cumprimentar vocês que estão aí nessa tarde de quinta-feira, aqui em Uberlândia. Nós estamos com muita chuva. Tem chuva, o rio Berabinha está quase transbordando. Acabei de ver uma reportagem. E refrescou bastante aqui. Eu imagino que em Brasília deve estar bem quente. Obrigada, Sirlene. Obrigada, está ouvindo bem. Imagino que em Brasília deva estar bem quente, como em todos os estados, por toda parte, né? Goiás, Mato Grosso, Minas. Aqui deu uma refrescada e eu estou muito feliz por isso. Quero louvar a Deus por esse momento tão fresquinho que a gente está tendo aqui, porque estava muito quente. Aqui estava quente, Mas eu pastora, quero. mas está chovendo hoje, desde madrugada. Está chovendo direto. Ai, aqui choveu a noite toda, choveu bastante aqui. Eu acho que E fechou ainda agora o vi essa tempo. reportagem. Isso. Que E bom. antes de eu me apresentar, eu quero cumprimentar essas pessoas lindas que estão entrando aí, essas mulheres que já estão, algumas eu conheço, pastora Nilza, pastora, nossa futura pastora Rose, algumas que estão aqui que caminham mais perto da gente, ó, Sirlene, em São Paulo está chovendo, amém. Aqui tá a Gabriela, minha amiga, ó, Gabriela, mais tarde estaremos juntas, sejam todas muito bem-vindas. E para quem não me conhece, meu nome é Sandra, Shalom. Meu nome é Sandra, eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, o Eduardo e a Eduandra. Tenho 3 netos, ainda que não pareça, porque eu tô assim, uma senhora jovem. Uma jovem demais. Não, gente, que Uma loucura senhora é jovem. essa? Uma senhora bem jovem. Quero cumprimentar minha tia Sebastiana, que acabou de entrar aqui. Um prazer ter ela aqui com a gente. Bem-vinda. E voltando aqui na apresentação, eu tenho já 3 netos, como eu disse, uma mocinha de 16 anos, um rapazinho de 8, um outro de 4 anos. Estamos aí com a descendência florescendo. E às vezes as pessoas me perguntam desse nome, Romaed. É um nome bem diferente. Esse nome é diferente. Em todo lugar que vai, as pessoas ficam perguntando de onde é esse nome. Esse nome, ele vem da descendência do meu esposo, que é libanesa. Então, ao casar, eu peguei esse nome para mim, peguei o marido e peguei o nome. Eu também, desse jeito aqui. A gente carrega tudo, as bênçãos, as lutas. Tudo, faz parte, né, Maristela? Faz parte. E uma pena que eu não estou vendo seu rosto, mas tá bom. Hoje. Eu sou pastora, sou advogada, sou empreendedora, tenho feito alguns empreendimentos, arriscado, né? Porque empreender é arriscar, é lançar-se ou lançar semente. Eu tenho estado aí nessa seara do empreendedorismo e também sou palestrante. Formada, acabo de me formar agora num curso maravilhoso, onde eu posso estar também executando palestras. Pois bem, falando dessa Sandra,
e falando de identidade, que é para isso que nós estamos aqui, não é, Maristela? É isso. Uma pessoa Nós cheia de viemos aqui. autoridade para falar de identidade que está aqui, viu? Amém, amém, amém. Isso é a graça de Deus que tem nos sustentado até aqui, nos fortalecido para que a gente possa manter essa autoridade, porque uma coisa é ter autoridade, outra coisa é manter ela, né? É verdade, meu Ah, Deus, isso é forte, viu? manter ela é o que é manter a autoridade é um negócio bem delicado e a gente precisa de renovação sempre que possível, buscar sempre uma renovação para que a gente consiga manter essa identidade. E eu até fui buscar no dicionário, porque quando falamos, né, de identidade, eu acho bem importante a gente buscar no dicionário uma palavra para dar base para a gente caminhar nesse assunto tão interessante. E é um assunto que tem sido muito falado nos últimos meses, nos últimos anos. É um assunto que tem sido muito abordado por estudiosos, pelos cientistas, por neurocientistas. Então, está em alta esse assunto sobre identidade, sobre dons, sobre talentos. E eu quero trazer aqui a definição de identidade para a gente falar um pouquinho, porque eu quero falar, Maristela, um pouquinho da mudança da minha identidade, para Uau, que a gente é. possa falar sobre o que é realmente. Você falou aí que eu tenho autoridade e a gente só pode dizer que tem autoridade quando verdadeiramente a identidade foi transformada, quando a gente recebeu algo que impactou aqui dentro e fez uma transformação. Então, eu quero Isso. ler aqui a definição de identidade para a gente seguir essa nossa trajetória. Identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa de outra pessoa, ou uma coisa, e é por meio da qual nós podemos nos tornar individualizados, ou seja, cada um tem a sua. É tão Exatamente. interessante essa questão da identidade, porque às vezes até temos ouvido muito falar sobre isso. Sejam bem-vindos os que estão entrando. Shalom, Gente, vai Jéssica. mandando um aviãozinho aí, convidando, tá? Quem tá online, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender de investir nesse tempo aqui, viu? Amém, muito bom. E é muito importante a gente fazer essa separação no sentido de que as pessoas hoje em dia se comparam muito. As pessoas querem muito porque elas querem fazer, copiar, ter um modelo de alguém e às vezes elas começam a se comparar. E essa definição aqui da identidade, do que é identidade pelo dicionário, ajuda muita gente a evitar esse tipo de situação onde a gente faz comparação uns com os outros, porque cada um tem uma identidade, cada um tem um jeito, ou seja, é um conjunto de características. Eu tenho uma característica muito interessante, Maristela. Ai, todo mundo fala para mim assim, você vive rindo. E realmente eu amo rir. Tem horas assim que às vezes eu começo a rir de nervoso, eu fico nervosa, eu começo a rir. Mas É no o escape, geral, né? O mais fácil. Vamos rir. melhor rir do que chorar. Mas Exatamente. no geral, assim, no geralzão todo, eu tenho essa característica natural de sorrir muito. Eu gosto muito de sorrir, até porque, já entrando num pouquinho da identidade que foi renovada, né? Eu tinha um conjunto eu tinha e tenho um conjunto de características que me individualiza, né? O que nós estávamos falando. Mas existe uma diferença de quando você recebe um, um toque muito especial, um toque lá no fundo da sua alma, lá no profundo do seu âmago. Quando você recebe esse toque e você é transformado, o seu conjunto de características, ele muda.
Muda. Meu Isso é Deus. tremendo. Muda mesmo. Isso é Muda profundo muito. demais. Porque a gente Na nasce com uma verdade, característica. eu acredito, Sandra, Pode que a falar. gente, quando a verdadeira identidade ela é estabelecida por Deus, ela não é que ela está mudando tanto, é que ela está revelando o que era verdadeiro e estava escondido Amém. debaixo daquilo Amém. que não era verdadeiro, né? Porque é isso que Isso. muitas vezes nos difere das pessoas que ainda não têm identidade. Não é porque elas não têm identidade, é porque essa identidade foi resistida por traumas, dores, pecados geracionais, tudo que a gente pode incluir. Porque a identidade, ela já veio pronta em nós. A verdade é que ela é revelada quando se encontra com Cristo. Aí a identidade se revela, né? Nesse caminho. E aí, Marcela, eu acho incrível, porque aí eu fui vasculhando e fui mexendo aqui, mexendo ali nessa tal da definição da identidade. Isso aí que você falou é real. Nós fomos criados para ser de um jeito que é bom, que é perfeito, que é justo, que é honesto, enfim, nós fomos criados com esse conjunto de valores. Mas às vezes a gente é estragado no meio do caminho. E aí é onde há essa necessidade da gente mudar esse conjunto que caracteriza a nossa identidade, porque mudar não da original, que a original ela tem que sair para fora, que é isso que você falou, ela tem que brilhar, ela tem que ser um marco para que todos vejam que há uma identidade original e que brilha em nós. Mas no caminho a gente é ferido. E é aí que eu quero falar a diferença da identidade de uma mulher que um dia foi estragada, que um dia foi roubada na sua origem, no seu conjunto de características real, no seu conjunto de características que é nobre. A mulher foi dotada de um conjunto de características nobre, ou seja, que vem do céu, que vem de Deus, que é puro, que é sensível, é gostoso, é algo muito Único. interessante e que nesta Único. caminhada, às vezes a gente até nem acha palavras para descrever e verbalizar que conjunto maravilhoso é esse que Deus colocou na gente. Mas, enfim, nós todas nascemos com uma característica que veio do céu, uma característica nobre, que seria o importante que todos nós seguíssemos essa trilha dessa característica, mas nem sempre é assim. E não foi assim comigo. Eu nasci uma menina linda, uma mulatinha linda, toda sorridente. Tive uma família que me acolheu, que me amou, que me abençoou, onde eu aprendi muitas coisas boas, onde também eu tive muitos problemas e ali também muitas feridas e onde eu pude também provar de coisas que me levantou, mas eu também provei de coisas que me abaixou. Ou seja, um lar disfuncional, uma família que não era uma família funcional e que por conta de um contexto e um conjunto de valores e de história, muita coisa atrapalhou a minha identidade. Uau, Maristela, aí que está o X, Desse o jeito. J de Jesus, aí que está o J de É Jesus. aí que ele entra, né? É aí É que nessa parte ele da história. entra. Isso. É aí que ele entra. E quando a gente fala que é aí que entra esse J de Jesus, eu tive uma experiência muito profunda, um encontro muito íntimo, muito real, muito, porque às vezes a gente fala assim, tive um encontro com Deus, a pessoa, eu encontrei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, e às vezes fica só no campo da fala e da mente, que não é uma coisa, o quê? Não está vendo o rosto, Maristela? Se você Não, ela tiver falou que se outros, você tiver outro. é eu ou você?
Não, ela tá falando, se você tiver outro celular, você pode ver a live vendo meu rosto. Ela falou que você pode Ah, assistir a live ah, em eu outro até celular. tenho, mas tá desligado, eu pus ele para carregar. Ah, Muito tá bom. tranquila, tá tranquila. Ela sabe É, que eu tô aqui, ela sabe. isso. É porque tem hora que a gente acha que tá sozinha aqui, né, Nilza? Mas eu tô vendo os comentários aqui, tá sendo bom, tô vendo que eu não tô só. E falando sobre essa questão de uma identidade ferida que precisou ser resgatada, porque o nosso tema aqui é um resgate, não é isso, Maristela? O Isso, resgate da resgate. identidade. Eu, quando, aos 14 anos, dos 14 aos 26 anos, eu passei uma adolescência e uma juventude muito conturbada, onde eu fiz escolhas muito erradas, onde eu participei, tomei ações para escolher e mergulhar naquelas escolhas erradas. E ali é onde eu falo que a minha identidade ela foi corrompida por um tempo. Ela foi estragada, ela foi ferida, ela foi manchada por um tempo. E foi quando eu tive esse encontro que eu falei que não ficou aqui só no nível da mente, não ficou só no nível da fala. Eu tive um encontro com Deus, um encontro com a verdade de Deus. Porque quando a gente fala de ter um encontro com Deus, as pessoas falam, mas como é que é esse negócio de ter um encontro com Deus? As pessoas precisam entender, cara, que é isso que esse povo fala? Ter um encontro com Deus. Mas esse encontro, hoje eu posso dizer que esse encontro chama-se um encontro com a verdade de quem nos criou e a verdade de como ele nos criou e o que ele quer que nós sejamos. Ou seja, são três níveis de verdade: quem criou, quem eu sou e quem ele quer que eu seja. Para onde E eu aí eu vou, né? Onde ele quer que eu chegue, né? aonde ele quer que eu chegue, aonde ele quer que eu brilhe, aonde ele quer que eu faça a diferença, que é o que, na maioria dos casos, é o que envolve muitas questões e muita gente tem esse processo interrompido porque não quer enfrentar as verdades sobre quem você está sendo naquele momento. E aí é onde que entra essa questão do poder sobrenatural, desse encontro com a verdade. E eu fiz as piores escolhas que um adolescente na mais tenra juventude poderia fazer. Eu escolhi amizades que me influenciaram por caminhos escuros. Eu fui uma adolescente muito depressiva, uma adolescente que não encontrava alegria real nas coisas. Então eu fui explorar caminhos que pudessem me dar alegria, que pudessem me satisfazer. E aí onde a minha identidade foi totalmente arrebentada. Na verdade, eu estava em construção, né? Eu tinha aquela identidade que Deus planejou para mim, que estava inserida no meu íntimo, mas eu estava em construção. E quando eu cheguei na adolescência, que era a época de formar, de estabelecer essa identidade pura e real, essa identidade nobre, eu comecei a desviar da origem. E esse desvio da origem me causou grandes danos. Eu hoje tenho 53 anos, mas eu passei 12 anos da minha vida, assim, como se esses 12 anos, como se eu olhasse e visse uma parte do tempo da minha vida onde ele existiu, mas é como se não tivesse existido porque não tinha brilho, não tinha luz, não tinha alegria, não tinha verdade, não Não tinha tinha prazer, Jesus. não tinha Jesus. Não tinha Jesus. E quando eu conheci Jesus, isso tudo fez uma virada de chave. E eu quero ler aqui um versículo para a gente dar continuidade, que está escrito, até está aqui a pastora Nilza, que ama esse livro, é o livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 22, está escrito, vou ler o 21, está escrito assim: se é que de fato o tendes ouvido,
e nele fostes instruídos. Nele quem? Está falando de Jesus. Se o tendes ouvido, se foste nele instruído, segundo é a verdade em Jesus, a verdade nele. Agora o 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Uau! Eu posso colocar aqui, ó. Quanto ao trato passado, vos despojeis da identidade que foi corrompida. Sim. Vos despojeis, Aqui na só. minha Bíblia diz, isto é, da velha vida dos não regenerados por Cristo. Uau, essa aí é boa, hein? Essa é bem esclarecida mesmo. E é isso, é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida, aí ele continua no versículo 23, falando assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, existe uma possibilidade de um resgate de identidade, um resgate de conjunto de valores, porque a identidade, ela é, ainda fui buscar mais umas coisas aqui. A identidade são os nossos valores, eu até escrevi, elas são os nossos valores, são as nossas paixões, as nossas habilidades, as nossas experiências, e isso tudo é a base da nossa identidade. A Então, nossa eu maneira falei de de uma identidade pensar também, real. a nossa Oi? maneira de pensar, a nossa maneira de agir, né? Ela revela a Sim, identidade. sim. Então, eu disse a respeito de uma identidade que foi criada, quando Deus nos criou, ele colocou em nós uma identidade real, uma identidade pura, uma identidade, vamos dizer na linguagem geral, uma identidade boa, uma identidade intacta. Só que ao longo da história a gente vai perdendo alguns desses valores, alguns princípios dessa identidade que vai matando a verdade que existe nela. E aí a gente acaba por ter uma identidade corrompida. E é nesse momento que há a necessidade, e foi onde eu, na hora que eu falo esse negócio, para mim parece que faz uma bomba aqui dentro de mim, um negócio inexplicável. Eu não consigo verbalizar o que eu sinto aqui dentro. De pensar que um dia eu escolhi ferir essa identidade real, fazendo escolhas que denegriu, que maltratou, que feriu essa identidade. E quando eu olho para um outro lado, eu posso olhar e ver que é possível um resgate dessa identidade. Ou seja, eu posso trazer de volta valores que foram perdidos. Eu Glória a posso buscar Deus. encher, eu posso buscar verdades, eu posso buscar conhecimento, eu posso ir enchendo de novas coisas, e nisso eu vou tirando esse velho homem, essa velha identidade, essa velharia ela quer se manter nesse trono. E esse trono não é dessa velharia. Esse trono é da verdade. Esse trono é da pureza. Esse trono é da justiça, que é o centro de tudo aqui dentro de nós, é para Deus, é por Deus. E quando eu falei aqui sobre vos despojar, eu fico apaixonada nisso, porque quando eu olho para mim hoje, com 53 anos, depois de ter vivido tantas situações difíceis, e estar buscando em todo o tempo manter, que foi o que nós começamos falando aqui, né, Maristela? Eu falei de autoridade, mas nós falamos também de manter essa autoridade, ou seja, continuar buscando um conjunto de coisas que vai agregar para que essa identidade permaneça de acordo com o que ela foi criada lá no começo. Porque essa daqui do meio que foi corrompida, ela tem que ser engolida por essa original. E O é mais aí onde... interessante, pastora, é que quando
Rapidinho. É porque eu Pode vejo falar. você falando desse tempo da sua vida, desse momento aí, desses 12 anos, onde era como se você tivesse sido roubada da sua real identidade nesse tempo. Ali você não manifestou a verdade de Cristo sobre você. Você manifestou o que os inimigos queriam te vestir e dizer, você é isso. Mas naqueles 12 anos você foi roubada. É como se fosse um tempo da sua vida que era seu, mas que o inimigo veio e fez o que ele faz na vida de todos nós, né? Se nós Ah, não Maristela, formos eu quero permitidos. até. É legal. Deixa eu só colocar o meu carregador aqui, porque eu percebi que a minha bateria vai acabar. Só um minutinho. Pode ir falando aí, Maristela, tô te Sim, ouvindo. Vai falando aí. e é lindo de ver, pastora Sandra, que você fala assim, eu hoje aos 52, gente, ela tá mentindo a idade, não é verdade não, viu? Linda desse Ai, jeito. amo Ai, contar só para ouvir as pessoas falarem isso. então, irmã, o que é lindo de ouvir é porque nós vemos o poder da cruz na nossa vida, né? Porque, de fato, ainda que ali você viveu uma morte, havia uma ressurreição de Cristo para você. Ali. Havia uma cruz sendo vivenciada naqueles 12 anos. Mas depois que essa cruz passou, veio a ressurreição de Cristo sobre a sua vida. E eu julgo dizer que esse tempo foi muito necessário. E ele não é desperdiçado por Deus, porque existem pessoas nesse mesmo lugar que acreditam que não tem jeito para elas, né? Mas quando elas olham para você, ou pessoas como você, elas vão dizer assim, sim, existe uma ressurreição para mim, ainda que hoje a única coisa que eu vejo é uma cruz, uma morte, né? Existe uma ressurreição, então eu olho para você e falo sim, houve uma ressurreição da verdadeira identidade ali, e esses 12 anos eles são usados em favor, porque Deus usa tudo em favor de nós. Até aquele tempo onde o Sim. inimigo pensou, ali era meu, ali eu dominei. Ele falou assim, Ah, não. Tem uma foi frase ótimo. de Spurgeon que eu gosto, que ele fala que o diabo é um cachorro amarrado numa corrente. Ele só vai até onde Deus deixa. Quando Deus fala, chega, chega. Então, existe um basta nas nossas vidas, né? Um lugar onde o Senhor fala, é minha, eu paguei o preço, eu subi na cruz por ela é minha, é um resgate a ser feito. E todos nós, sem tirar nem pôr, independente da sua vida, da sua história, nós fomos resgatados nesse momento onde o Senhor falou, chegou o tempo de resgatar, né? A nossa identidade. Isso. E Maristela, você está falando tudo isso aí, e eu volto aqui nesse versículo, no finalzinho dele, que ele fala assim: vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Em outra versão fala assim, segundo os desejos, né, os seus desejos. Porque a gente muitas vezes quer colocar também essa linguagem de que é o inimigo, que é o inimigo, que é o inimigo, que é o Terceiriza a inimigo. coisa, né? A gente terceiriza É, tudo. que é o inimigo, ou seja, eu comecei falando aqui de escolhas. Quando eu comecei a falar de identidade, eu falei sobre as escolhas que eu fiz. Porque nós somos indesculpáveis, nós temos diante de nós todos os dias N coisas que nós podemos escolher e nós sabemos quando estamos escolhendo mal e insistimos em continuar naquela escolha. Ou seja, ainda temos a oportunidade de falar, nossa, isso daí não vai dar certo. Se eu escolher isso, isso vai me dar um problema, isso aí vai pesar amanhã ou depois. Só que nós, os seres humanos, a gente tem uma natureza também que se inclina Sim. a correr um risco de, eu vou fazer essa escolha assim, deixa eu ver no que vai dar. E quando a gente transfere essa questão de que foi o inimigo, sempre Deus deixou para nós uma lei moral. Eu gosto muito de ouvir a apóstola Valnice Milhomem, você está aí pertinho dela, né? Qualquer dia desse eu vou para aí para a gente ir na igreja dela. Venha mesmo, ó, E a, vamos lá. E a apóstola Valnice, ela, desde quando eu me converti, aos 26 anos, eu comecei a ouvir e ela falar sobre identidade é muito interessante, porque ela já falava sobre isso há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, mas eu falo da minha conversão há 30 anos atrás, ela já falava sobre essas escolhas. Ou seja, a gente é indesculpável, porque tá na nossa frente a bênção e a maldição. Se eu escolher a bênção, a minha identidade vai ser
elevada. E se eu escolher a maldição, ou seja, as más escolhas, que vão dar frutos que não produzem de acordo com o que a gente gostaria que produzisse, porque escolheu, rodou. Foi o que eu tive, escolhas que acabou sujando mais. Porque eu tenho irmãos na minha casa, eu tenho família, vários da família que fizeram más escolhas, mas eu também tenho, dentro da minha casa, nós hoje somos 4, mas nós éramos 5 irmãos, hoje nós somos 4, mas eu tenho dentro dessa família, nesses 5 irmãos que fizeram boas escolhas no meio de um lar disfuncional, não é? Que incrível! Isso é incrível! Ou seja, nós temos sempre a oportunidade de fazer escolhas. Nós sempre vamos ter. E aqui, quando fala da concupiscência, está falando dos nossos desejos. A gente deseja fazer escolhas. Eu quero aquilo ali. Porque quando Deus permitiu Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que colocou a árvore do bem e do mal, e todas as outras árvores, ele falou, dessa aí vocês não vão comer, não. Porque quando vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão, né, entender muitas coisas e ver muitas coisas. Lá atrás Deus já falava, não pega, não escolhe. E a gente tem essa oportunidade porque existe uma lei moral dentro da gente. E essa lei moral, ela nos guia para fazer escolhas. Só que a gente muitas vezes quer correr o risco. A gente se sente se dá o luxo, né? Se dá o luxo, né, de fazer uma escolha e correr o risco. Ah, eu vou correr o risco porque eu quero ver no que vai dar. E depois, quando vem a colheita, o resultado, as consequências, né, Sirlene? Quando vem, toda escolha gera uma consequência. Então, quando vem a consequência, a gente sempre quer terceirizar. Então, eu hoje estou aqui para falar que eu terceirizei durante muitos anos. Sim. Ainda teve isso, Maricela. Eu falei de 12 anos, mas eu nem falei porque eu já nem quero mais. É um tempo que ficou para trás e antes eu falava detalhes. Nesses 12 anos aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E hoje eu estou vivendo uma outra fase da minha vida que eu falo desses 12 anos. Foi tudo de ruim. Um conteúdo cheio de coisas muito ruins. Do que você puder imaginar que é ruim, foi mais ruim. Então, isso nem é louvável falar sobre isso, nem deve se nomear mais, que agora já passou. E hoje eu estou cada dia mais fazendo escolhas, Maristela, que produz resultados com os valores dos quais eu creio, que são os valores do reino, que são os valores da verdade que me mantém de pé, das verdades que me levam para um lugar de sabedoria. Porque muitas vezes a gente escolhe aquilo que nos rouba da sabedoria. E aí a gente começa a falar, foi o fulano. Porque eu estava com a ciclana. Porque lá na nossa adolescência, esse lugar, né, pastora? Esse lugar, ele é o vitimismo, né? Ele é a falta de responsabilidade com a própria história. Onde você sempre coloca a responsabilidade que você está vivendo sobre alguém ou sobre alguma situação. Mas Cristo, ele nos leva para um lugar de autorresponsabilidade, onde eu gosto muito de falar com as minhas alunas, o que cura uma semeadura ruim, né? Porque nós semeamos, nós lançamos sementes, em tudo que fazemos nós estamos lançando sementes. Então, existe sim uma possibilidade das suas sementes serem ruins, porque as escolhas ruins são sementes ruins, elas de fato vão germinar essas escolhas, né? E não adianta você jogar adubo, não adianta você regar. Se a semente é ruim, vai nascer coisa ruim. Porém, o que é que cura a semeadura dessa semeadura ruim? Senão uma nova semeadura com as sementes que Cristo nos dá. E eu amo falar sobre isso porque lá em 1 Coríntios fala que ele dá semente ao que semeia.
É quando a gente fala assim, Jesus, eu não tenho nada de bom para dar, para semear. Aí ele fala, eu dou a semente ao que semeia. Toma as boas sementes agora e lança, porque a partir de agora a sua colheita vai vir dessas sementes que eu estou te dando, os valores do Eu céu, estou te aquilo que oportunizando. dado. Porque antes a minha semente, a sua escolha ruim, também foi uma escolha que você aceitou. Quem te deu essas sementes? Existe alguém, algo que nos resiste desde o ventre das nossas mães, que nos leva para esses ambientes de morte. Mas ali você escolheu, você pegou a semente. É igual quando Adão e Eva escolheram ali comer o que Deus havia falado que não deveria. Então, o Senhor, ele tem sempre essa questão que eu falo, gente, quando a gente decide viver em Cristo, nós entendemos que não tem nada de bom mesmo na gente. E se a gente for gerar algo bom, vai ser tudo dele. É ele que vai entrar nesses lugares. Então, eu tomo as sementes boas que ele me dá e a partir disso eu vou começar a colher coisas boas. Não adianta querer colher, se converteu agora, né? Eu imagino que você tenha passado essa fase por muito tempo. Se converteu agora, mas a coisa ficou ruim e ficou muito ruim ainda, né? Porque tem gente que se converte e acha que vai resolver a vida na conversão. A verdade, a gente vai brilhando, como a Bíblia diz, até se tornar o dia perfeito. Mas até esse dia perfeito chegar, a gente é muito trabalhado por Deus, né, Sônia? E aí essa questão, Maristela, que aqui fala no versículo 23, que é para a gente despojar, ou seja, deixa para lá, larga isso, joga fora, isso é trato passado, isso ficou para trás, você joga isso fora agora, deixa isso para lá e se dispõe a buscar um renovo do seu espírito e do seu entendimento. Ou seja, todos os dias nós vamos ter que buscar esse renovo, buscar plantar em forma, eu estou plantando, entendendo o que eu estou plantando. Eu sei que eu vou colher, se eu estou plantando hoje maçã, eu vou colher maçã. Porque antes a gente, lá no trato passado, a gente fazia as escolhas e queria terceirizar, sempre terceirizando, jogando a culpa nos pais. É porque meu pai e minha mãe não me deu carinho, é porque meu pai e minha mãe me deixou sozinho, eu fiquei abandonado. Eu falei isso para os meus pais algumas vezes, principalmente para minha mãe, porque eu perdi meu pai muito jovem, eu perdi meu pai com 13 para 14 anos, foi quando começou essa fase que foi muito difícil para mim. Então, por muitas vezes eu joguei isso sobre a minha mãe, essa responsabilidade eu jogava para ela, porque você que não fez, mãe. Mãe, foi você que não me deu, você e meu pai, vocês é que não me deram. Por isso eu sou desse jeito. Então, o fato é que a gente sempre quer fazer isso, ou seja, de terceirizar, e agora já não é mais tempo disso. Quando ele fala despoja e renova, revista-se, no 24 ele fala assim, e vos revistais do novo homem, que foi criado, a primeira identidade que eu falei, que foi criado segundo Deus, em justiça, retidão, então, que são procedentes da verdade. E despojar, é isso aí, pastora Nilza, muito bem colocado. Despojar fala de tomada de decisões. Então, eu tenho que decidir fazer novas plantações, eu tenho que decidir criar para mim valores em cima dos valores aos quais eu já fui criada. Olha isso é muito Já louco, não estava é? tudo Eu lá, tenho né? que criar valores, paixões, experiências, habilidades, buscar habilidades em cima do que Deus já pôs como fundamento, que já pôs como princípio. Então eu não posso ficar pegando qualquer coisa para pôr aqui em cima desse princípio. Eu tenho que buscar coisas que vão produzir um resultado para minha identidade, que vai fazer a glória de Deus brilhar em mim e que vai me dar o quê? Descanso. Porque quando eu faço boas escolhas, quando eu decido renovar o meu espírito, o meu entendimento, renovar o meu conjunto de características, as minhas habilidades, buscar novas habilidades, viver novas experiências, quando eu decido fazer isso, eu estou realmente dando glória a Deus e eu estou deixando esse passado lá atrás. Dia que se chama hoje, que é o
oportunidade que Deus sempre nos dá. E eu achei bem legal que na hora que eu estava aqui olhando e pesquisando para falar sobre isso, Deus me deu bem isso, né? Que, olha só, eu até escrevi para eu não esquecer. Aquele que teve a sua identidade ferida ou estragada, corrompida, ele passa agora a buscar um resgate todos os dias. Ou seja, como você falou aí, Maristela, não vai mudar de um dia para o outro. Eu conheço, eu tenho um encontro com Deus, um encontro com verdades de Deus, mas essas verdades, elas estão aqui, no campo da mente. Agora, você tem que trazer ela da mente para uma prática de vida, porque é através da prática de vida que a autoridade vai sendo conquistada e que eu vou mantendo essa autoridade. Porque manter a autoridade precisa de prática. Prática de coisas novas. Prática de novas experiências. Prática de novas amizades. Estar em novos ambientes. Mudar. Quanto ao trato do velho homem, eu deixo tudo para trás e agora eu vou me renovar, eu vou resgatar. E eu vou resgatar procurando o quê? Guardar a minha mente. Isso aqui foi fantástico. Aquele que resgatou, que conseguiu pela graça, pela misericórdia, um resgate de identidade, ele precisa guardar a sua mente de filosofias enganosas, Amém. de filosofias mentirosas que vão produzindo na gente de novo aquela coisa mundo, lixo, aqueles entulhos, essa filosofia, eu não estou falando da ciência, filosofia, mas eu estou falando de mentiras, de coisas que a gente vai deixando entrar e vai assumindo como verdades a nosso respeito, assumindo como verdade, deixando ocupar o lugar da verdadeira identidade. Esse assunto que nós estamos falando aqui, eu não sei para vocês, mas eu estou achando tão profundo eu falar disso tudo. É muito profundo e necessário, minha irmã. Paulo, não, em uma das suas cartas, não sei se é a Timóteo que ele fala aqui, as vãs filosofias, que nós precisamos nos desarraigar, nos soltar dessas vãs filosofias, porque de fato elas vão trazendo sobre nós o peso que a verdadeira identidade, a verdade, já nos tirou. Né? Então a gente começa a aceitar de novo aquilo que Jesus já tinha tirado. E aí, nesse lugar onde a gente pode até perder a autoridade, que você mesmo falou, que é difícil para manter. Para manter a autoridade. Eu falo para você, minha irmã, não é fácil, porque, de fato, nós temos, sim, inimigos reais que querem nos manter nesse lugar inoperante, porque a autoridade nos dá autoridade sobre eles. Mas sim, eles querem realmente que nós continuemos nesse lugar onde eles trazem para nós um peso exatamente de escravidão, de correntes amarrando a gente em lugares onde o Senhor já nos liberou há tanto tempo. Né? E é muito necessário. Quando eu falo para você que quando o Senhor me fez viver assim, essa virada de identidade na minha vida, né, que eu também passei por um momento assim, onde eu precisei me reconhecer como filha de Deus, e eu não me reconhecia, eu era tudo, eu era serva, eu era tudo na casa desse pai, menos filha. Então, de fato, não basta nós sermos servos, nós precisamos conhecê-lo como um pai. E esse conhecimento de Deus como pai é que fez eu conhecer minha identidade de uma forma plena. Na verdade, ainda estou nesse caminho, né? Quando eu vejo você falando assim... Estamos, porque sempre é uma descoberta, cada dia tem uma. Eu falo, você está com... Gente, não sei se é verdade, ela vai ter que essa identidade. Ela diz que está com 52 anos. Ela vai ter que mostrar a identidade, não vai ter jeito. E aí eu olho para ela e eu falo assim... Meu Deus, eu tenho 36 anos. Eu estou muito engatinhando nesse caminho, meu Deus. Porque ouvir pessoas que estão aí agora já... Agora pensa, Marcela, a hora que você tiver com 53, o que você vai estar, hein, mulher? O quanto você já vai ter conquistado de autoridade e o quanto você já empaiolou aí de autoridade.
É Eu muito quero lindo. manter essa autoridade, igual você me trouxe vamos dizer assim, uma crise aqui dentro, Deus, como manter a autoridade? Porque muitas vezes a gente não pode se deixar, meu pastor fala muito sobre isso, né? Que a gente não pode transformar aquilo que o Senhor nos deu num fim, mas num meio, porque senão a gente é o fim das coisas, e nós não somos o fim de nada, nós somos só o meio dela. Então, a gente, nesse caminho, a gente tem que saber, ó, Deus fez aqui agora, mas se eu olhar bem para dentro, ainda tenho que resolver. Por isso, a minha suficiência não está em mim, está nele, né? E eu preciso de caminhar nessa verdade aí até o fim, até o fim. Uau, é muito forte. E aí, Maristela, no meio disso tudo, quando eu escrevi aqui, eu falei sobre quem é aquele que teve a sua identidade resgatada, ele procura guardar sua mente das filosofias enganosas, das mentiras, e procura fazer o quê? Como é que guarda? O que e como que guarda a mente das Amém. filosofias? Isso, Como como que guarda. protege essa mente? Como que guarda isso tudo? Como que protege a verdade dessas mentiras? E aí nós vamos partir lá para o Filipenses 4:8, porque aí nós já vamos caminhando aí, eu nem sei, perdi a hora, tá quase acabando? Não, Tá passando. ainda dá tempo. A gente tem uns minutos aí, eu te falo. Porque agora Tá. ela vai mais de uma hora e meia, que a live pode ir. Aí E você já pode deu ir quanto tranquilo que a gente. tempo? Agora tá dando uma hora. Tem falta 7 minutos para Nossa, uma hora. passou muito rápido. Então eu quero ler aqui, eu quero ler aqui, eu quero dar uma palavra de como que se guarda a identidade, como que se protege a identidade, como que se Tava aqui pensando nesse mantém. versículo, ó. Tava bem no meu coração aqui. Eu tava pensando nele enquanto você falava. Então, testificou. Como é que a gente pode manter? Olha aqui, a Vanildinha falou: a semente nós escolhemos, a colheita não. E a Verdade. Sirlene falou que isso tudo é muito profundo e necessário. As sementes nós escolhemos e a colheita será uma benção. Nós escolhemos a semente boa, né? Glória a Deus. Só vários comentários Ela bons. falou Então, aqui vamos também, lá. ó. Eu descobri que sou herdeira e co-herdeira. Tenho 54 anos e Amém. descobri essa autoridade há pouco tempo e ainda na busca. Glória a Estamos Deus juntos, também. Silene. Então, é isso aí. Legal. Eu vou fazer 54, Silene. Estamos juntos. Esse é o nosso ano, o ano do sol da justiça. Aleluia. Amém. E aí, eu aqui procurando e buscando do Senhor como que eu, né, estaria aqui colaborando com as pessoas que estivessem nos ouvindo, colaborando com você nesse projeto lindo que Deus colocou no seu coração. E aí Deus me deu para fechar, né? Ou seja, tem uma identidade, ela foi corrompida, agora ela precisa ser resgatada, e aí eu renovo, eu resgato, eu jogo lixo fora, mas e para eu mantê-la? Aí o Senhor me deu esse versículo que está em capítulo Amém. 4 de Filipenses, versículo Muito 8, lindo. que fala assim: finalmente, finalmente, Finalmente. irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o Uau. que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Eita! Que lindo. Meu Porque se o Deus, meu poderoso. pensamento, se os nossos, se os meus, se os seus pensamentos, se nós estivermos com a nossa mente guardada nessa redenção, isso aqui é o poder da redenção de uma mente, é o poder da restituição de uma mente, é o poder da restituição da vontade, é o poder da restituição das decisões, do poder de decidir, o poder Amém. de eu faço a escolha, eu decido até o que vai ocupar a minha mente. E eu decido guardar a minha mente pensando no quê? Eu vou pensar no que é verdadeiro, porque eu quero manter minha autoridade. Eu decido meditar de noite, pastora Nilza, amém.
Eu decido pensar no que é respeitável. Existe respeito nisso? Existe justiça nisso? Existe pureza nisso que eu estou pensando? Eu preciso começar a ponderar meus pensamentos, colocar meus pensamentos na peneira. Eu é que decido o que ocupa a minha mente. Porque se eu deixar que a minha mente fique vagueando no meio de filosofias enganosas, no meio de mentiras, de enganos, o velho homem, aquele que um dia a gente jogou lá para o passado, despojou dele, ele vai vir devagarinho, ele vai tentando ocupar de volta o lugar, trazendo de volta o lixo, e no que ele traz o lixo, ele nos rouba a autoridade. E aí, depois de ter roubado a autoridade, que uma vez foi conquistada, para reconquistar a autoridade é muito mais difícil do que manter. Então, eu quero deixar aqui para nós, é para mim, é para você, é para nossa meditação. Nós precisamos ficar com os nossos pensamentos guardados na verdade, no respeito, na justiça, na pureza, na amabilidade, na boa fama, na virtude de Deus, no louvor a Deus. Porque se os nossos pensamentos estiverem guardados nisso, nada e nem ninguém poderá resistir às mulheres que foram levantadas para brilhar dentro das suas casas, para brilhar lá fora, onde tudo parece um caos. Essa mulher que está guardando a sua mente, guardando a sua identidade, protegendo tudo que foi conquistado. Essa mulher pode sair lá para fora e lá fora ela pode brilhar o brilho da glória de Deus, de forma que ela ativa outras mulheres a desejarem conquistar a autoridade e outras a desejarem entender como manter, o que eu posso fazer para manter minha autoridade hoje. Porque a autoridade, ela foi conquistada ontem, mas se eu não mantê-la hoje, não vai adiantar. Porque o pão, o maná de ontem não serve para o dia de hoje. Não serve. Exatamente. Não serve. E como Deus não nos permite alienar no caminho, né, Sandra? Porque nós somos seres que gostam de comodidade e alienação. A gente quer um lugar confortável para estar. E o Senhor sempre está nos mandando levantar a tenda e andar um pouco mais, né? Tanto que Ele nos fala assim, ande mais uma milha, né? Porque nunca é suficiente você estar só aonde você esteve. Existe sempre um lugar a ser alcançado nele. E meu Deus, como eu guardei aqui que você falou, sabe, Sandra? Desde o começo, você falou assim, a mulher foi criada com dons nobres. Isso, meu Deus, é lindo. E aqui na minha versão... Reais, né? Aqui na minha versão do Filipenses 4:8, fala assim, irmãos, tudo o que é for verdadeiro, tudo o que for nobre, né? E aí vai continuar, né? O que for correto, o que for puro, o que for amável, são características da mulher que Deus colocou em nós. Puro, nobre, correto, amável. Se você olhar, são características que Deus pôs em todas as pessoas, mas nós mulheres temos sido resistidas a sermos puras, amáveis, nobres, né? Como o Senhor quer. E é por isso, né, Maristela? É por isso que a gente tem que procurar guardar, porque nós estamos sendo assediadas o tempo inteiro para não sermos a mulher que Deus projetou que fôssemos. A gente é assediada em todo tempo, um negócio, uma roladinha de tela que você dá, você está sendo assediada. Uma conversa que você escuta no salão, uma roda que você senta, às vezes tem pessoas que são cristãs, tem pessoas que não são. Então nós precisamos proteger a nossa mente, proteger dessas coisas que vêm de fora, porque é isso que nos assedia todo dia para roubar essa linda mulher, essa mulher que foi criada para ser um destaque, essa mulher que foi criada não para ser a feminina, né? Aquela, mas essa mulher que foi criada para ser, sim, a feminina, sim,
a amorosa, a abençoadora, a tranquila, que é a pastora Letícia. Que bom que você está aqui. Ela está dizendo que está aprendendo muito com a gente. Ótimo, eu também aprendo com você. E aí, Maristela, para a gente fechar aqui, eu quero reforçar. Esse versículo precisa ser mastigado por nós e peneirado. A nossa mente tem que colocar esse versículo, porque para manter o que a gente já conquistou, a gente precisa ter pensamentos que se encaixam na verdade, no respeito, na justiça, na boa fama, no louvor a Deus, no que é amável, porque senão nós vamos perder, sim, porque fácil de conquistar não é. É com muitas dores que a gente conquista a autoridade. E manter, se eu me aprofundar em manter, buscar entendimento, renovar meu entendimento todo dia para manter essa autoridade, vai ser muito mais fácil do que depois eu ter que, a duras penas ou diante de muitas dores, reconquistar a autoridade. Uma coisa é conquistar, outra coisa é reconquistar. É muito mais fácil construir, não é? A reforma dá mais trabalho. Oi, pastora? É muito mais fácil construir que reformar. Muito né? mais fácil manter do que você conquista. Foi bom, foi duro, você sofreu, chorou, teve muitas dores, teve que enfrentar muitas verdades sobre si, sobre outros. Então foram muitos processos que a gente passou. Agora pense, depois de tudo que nós passamos, por que vamos deixar cair? Eu lembro da pastora Nilza que está aqui nessa live, é uma das minhas conselheiras, a pastora Luciana, que muito me aconselhou durante muitos anos, inclusive pastora Letícia, essa pastora Luciana que eu estou falando é que vai com a gente no dia 13 de abril. Elas, as duas, pastora Nilza e pastora Luciana, me conheceu nas fases difíceis de transformação, onde eu ainda transferia a responsabilidade para muitos que estavam ao meu redor, principalmente aos meus pais, e é porque eles isso, porque aquilo, muito brava, muito nervosa, muito rebelde, muito, sabe, muito tudo de ruim. Elas viram tudo isso e elas falavam sobre isso lá atrás, há 25 anos, 27 anos atrás, elas falavam, é melhor manter, é melhor conquista e faça tudo para manter, guarda, seja uma guardiã da sua autoridade, não solte o que você conquistou. E hoje eu falo isso com propriedade porque eu tive que passar processos muito doloridos e ainda estou passando. Atualmente tenho passado por processos terríveis, mas que não podem roubar o sorriso do rosto de uma mulher que já conquistou grandes coisas. Os processos de hoje não me roubam as conquistas que eu já tive. Então eu trago à memória esses conselhos dessas duas grandes mulheres que são hoje ainda são, elas foram e ainda são minhas conselheiras, entre outras amigas que eu tenho que dão outros conselhos, mas essas duas foram as que me aconselharam lá atrás, então eu faço questão de honrar a vida delas no meio de tudo isso, que às vezes as pessoas veem a gente bombando nas redes sociais, né, Maristela? E na verdade ali é só um pouquinho que a gente deixa ver, né? Porque tem como mostrar. Só um pouquinho. Mas as pessoas às vezes olham. Deixa, né? A gente deixa eu deixo. Aqui a Ney, guardiã, Sirlene falando, amei, guardiã da autoridade, é isso mesmo, Sirlene. Então, às vezes as pessoas veem a gente... na chave todas. Os processos que hoje não roubam conquista. Meu Deus, precioso, sabe? Meu Deus, eu tô aqui segurando o choro, porque, meu Deus, porque como a gente... Marcela, como a gente permite que os nossos inimigos nos invalidem pelo momento que estamos passando? Sendo que o que Jesus fez já está feito e não tem como voltar atrás. O que ele fez foi feito. Então, a gente às vezes
permite, estou falando de mim mesmo. A gente às vezes se permite pensar assim, não, eu vou parar porque olha o que eu estou passando, né? Olha o que eu estou vivendo, eu não tenho mais autoridade. Meu Deus, como que esses inimigos me Uau, desistem desse essa jeito? frase foi top. Essa frase, olha aí, Maristela, a Rose até Guardei, tá colocou aí. anotado aqui. Anotei, Olha, processos mandem de para mim hoje. essas frases, eu vou falar igual a Tia Ju, vocês escrevem essas coisas. Ó, tá escrito aqui na minha agenda, tá escrito, eu vou te mandar. Isso, manda para mim, porque eu não posso, né, Maristela? A gente já sofreu tantas coisas para suportar e chegar aqui, porque às vezes as pessoas veem a gente aí aparecendo na internet, trabalhando, porque nós estamos usando essa ferramenta para a glória de Deus, para levantar o nome de Deus, que à medida que eu me levanto e me posiciono, quem está sendo glorificado é o Senhor. É o E Senhor. às vezes as pessoas acham que nós estamos aí porque nós saímos do nada e estamos aparecendo. Não. Nós temos uma trajetória de vida, uma história de dores, uma história de Peso curas, de glória, uma né? história de conquistas, uma história que não nos deixará perder a autoridade por causa de vacilos que não é mais hora de ter. A maturidade chegou, é tempo de manter a autoridade por conta da sabedoria que a maturidade traz. Porque a sabedoria ela vem atrelada à maturidade, ou seja, muitas experiências nos dá sabedoria, muitas experiências nos ensina a guardar essa autoridade. Eu quero deixar isso aqui para vocês que acompanharam a gente até agora, você que entrou um pouquinho depois. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter participado aqui dessa live. Maristela, obrigada Eu pelo que, meu convite. Deus, Estou muito estou feliz, me feliz. sinto muito honrada com esse convite e estamos juntas para abençoar o máximo de mulheres e famílias, todas quantas, tantas quantas pudermos. José, isso mesmo. Tantas Um quantas. dia me perguntaram isso no curso, pastora. Eu fazendo curso de mentora, Repete a e frase, a Denisa está falando. os Qual frase? processos, Deixa eu ver qual que é. os processos de hoje. Jéssica, os processos, isso. Não, Os teve outra aqui que processos eu de já hoje. anotei, ó. Teve outra. Manter a autoridade que veio com a maturidade. Meu Deus do céu. Amém, Anotei, amém, anotei. amém. Pastora, E, é muito e rico, é muito rico. essa riqueza, Pode falar. essa riqueza é uma das coisas que a pastora Nilza gosta de falar. Ela fala muito da diversidade de dons. E na nossa identidade, cada um de nós carrega vários dons. Ninguém tem só um, nós temos vários dons. E esses vários dons precisam ser usados para que a gente possa canalizar como força na vida de outras mulheres que ainda não encontraram o poder dessa conquista, a autoridade dessa conquista. Então nós vamos compartilhando, partilhando, compartilhando, entregando o que a gente já conquistou, porque assim a gente pode abençoar não só uma mulher, mas a família que está por trás dessa mulher, o marido, o filho, o irmão, o pai, a mãe. Assim a gente vai propagando o nome de Jesus por onde a gente for. Porque não se propaga o nome de Jesus de falas. Não são falas que propagam o nome de Jesus. O que propaga o nome de Jesus é uma vida prática, uma vida diária de conquistas por meio de confrontos que nos leva para esse lugar de autoridade. Uau! Deus é maravilhoso. Amém, Vamos pastora. orar? Vamos, eu só queria dizer que nessa tarde houve uma renovação de mente aqui. Houve sim uma verdadeira manifestação de Romanos 12:2 aqui, onde a nossa mente foi Amém. renovada por essas verdades. E eu quero, assim, resumindo o que a pastora trouxe no final, pense sobre o que você está pensando. Seja governo nos seus pensamentos. Entregue esse governo ao Senhor. Porque você tem que pensar sobre o que você tem pensado. Porque o que você pensa se torna um sentimento que se torna uma ação. Então, quando o Senhor fala para a gente pensar nessas coisas, Ele está evitando que as nossas emoções, as nossas atitudes sejam afetadas por pensamentos que não vêm dele. Então, que o Senhor possa hoje
a partir dessas verdades tão profundas, fazer com que você pense no que você está pensando e analise. Senhor, esses pensamentos não são teus. Eu vou pensar, como a pastora falou, no que é verdadeiro, no que é puro, no que é santo, porque quando eu coloco isso na minha mente, as minhas emoções são influenciadas por isso e as minhas ações são diferentes do que eu tive até agora. Né, pastora? Meu Deus, muito obrigada, pastora. Eu quero que a senhora ore sim por nós, nos abençoe, né, nessa tarde, mais um pouquinho do que com as suas palavras, também com a sua oração. Amém? Amém. Amém. Muito obrigada a vocês que ficaram aí com a gente até agora. Vocês participando aqui com a gente fez toda a diferença, nos motivou, nos ajudou a também ter outros entendimentos que a gente não tinha. Que Deus abençoe vocês. Eu vou orar, tá bom? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa tarde rica e abençoada que o Senhor nos proporcionou. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ajuda a nos despir do velho homem, da velha identidade, da velha natureza, dos velhos pensamentos, das velhas vontades, dos velhos conceitos. O Senhor nos ajuda pelo seu amor e pela sua misericórdia, o Senhor nos ajuda. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer pela vida da Maristela, que tem estado nessa trilha de trazer de volta a paternidade, de trazer de volta o resgate da identidade. Ela tem trabalhado afinco em cima desses princípios. Eu quero abençoar a vida dela, da família dela, toda a casa dela seja abençoada. E cada uma de nós que aqui está nessa live, que o seu Espírito Santo, que ilumina o entendimento, que traz revelações profundas, eu quero pedir ao Senhor uma coisa nessa tarde, que o Senhor possa iluminar. Continua, o Senhor já iluminou, mas nós pedimos, continua, Senhor, iluminando. Nós queremos sair desse lugar de coisas velhas todos os dias, porque todos os dias tem uma coisa para deixar para trás. E nós precisamos de luz, porque só a luz vai nos mostrar o que está velho, o que já está perdido em nós. E à luz da revelação nós podemos tirar o que é velho e trazer o que é novo, para manter a nossa autoridade que tem sido conquistada, para que as nossas práticas elas sejam vistas pelos homens e os homens glorifiquem o seu nome e confessem, juntos eles confessem, só pode ser o Senhor Deus que fez tal coisa na vida de tal pessoa. Senhor, que nós possamos sim, que nós possamos ser um objeto de louvor para o Senhor aqui nessa terra. Que nós e a nossa casa, que nós, a nossa mente, os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas vontades sejam objeto de louvor ao Senhor nessa terra. Nós te louvamos por essa oportunidade e te agradecemos pela blindagem. Eu declaro que as nossas mentes estão blindadas com essas verdades que foram ditas nessa tarde. A blindagem do Espírito. Ninguém pode roubar quem foi blindado pelo poder de Deus. E nós estamos aqui para confessar que nós vamos buscar tudo que pudermos, na verdade, para manter essa blindagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, Amém. como sou, Senhor. Como fui abençoada hoje pela sua presença aqui, pastora, Amém. pela sua porção tão única, né, que eu amo, a senhora sabe. Já disse pessoalmente, já disse na mensagem, né, que o Senhor me permitiu conhecê-la pessoalmente, uma alegria muito grande para mim, tê-la aqui nessa tarde. E fechando a série de lives, como fechou com chave de ouro essa série, né? Que depois eu vou subir lá no YouTube, porque aqui no Instagram some, né? A gente não pode perder essas ricas palavras que recebemos nessa tarde. E muito obrigada, pastora, por se dizer assim, pronta a essa obra, né, que o senhor colocou aqui. Quero agradecer às irmãs que acompanharam a série. Ela está salva no Instagram.
tá? Pastor, que a sua casa seja muito abençoada, que você seja recompensada poderosamente nessa tarde e durante esses dias que estão por vir, que as suas guerras já estejam vencidas no poder do nome de Jesus. Muito obrigado por se colocar nesse lugar por nós hoje. Sei que o Senhor está se alegrando em ti hoje. Você está sendo, sim, objeto de louvor nessa tarde para as nossas vidas, viu? Te amo muito, muito obrigada. Linda, obrigada. Obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo seu respeito. Eu sou muito abençoada em ouvir da sua sinceridade. Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo. Meninas, eu só vou terminar aqui avisando que a série vai ficar salva no Instagram por enquanto, tá bom? Se vocês quiserem assistir essa, aos outros, foram todos muito abençoadores. E quero também deixar aqui só avisando as meninas sobre a agenda que está chegando um novo lote, tá? Vocês podem pedir a de vocês, a agenda devocional. Chama no privado, tá bom? Tem muitas meninas que estavam aguardando, eu estou só avisando, que eu sei que elas estão vendo aqui, tá bom? E eu estou muito grata a Deus por vocês. Pastor, ó, estou te esperando aqui para a gente ir lá, viu? Amém. Amém. Um beijo, tenha Amém. um ótimo Obrigada, final de obrigada a tarde, todos. viu? Silene, um prazer. Obrigada. Até mais. Fiquem com Deus. Shalom, minhas irmãs, um beijo, até a próxima.